gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Iago e a gente está de volta para conversar sobre Os Senhores do Norte, do Bernard Cornwell. Sejam bem-vindos ao Lago dos Livros com um cenário novo. Se você é novo por aqui, a gente tem outros cenários e esse aqui é o mais novo deles. Se você ainda não viu o vlog de arrumação dessa estante, tá aqui nos cards aqui em cima pra você assistir. Quero começar falando que maio não foi um bom mês pra leituras, mas Senhores do Norte foi um dos livros que eu li esse mês. Senhores do Norte é o terceiro livro das Crônicas Saxônicas, escrita pelo Bernard Cornwell. Eu já fiz vídeo pros dois primeiros livros aqui. O Último Reino foi o primeiro vídeo do canal, inclusive. Tá nos cards aqui em cima pra você assistir. Crônicas Saxônicas é a saga que inspira o seriado The Last Kingdom. E agora vamos falar sobre esse livro aqui. Esse terceiro livro vai começar exatamente um mês depois da Batalha do Guthrum, que é o final do segundo livro, O Cavaleiro da Morte. Nesse segundo livro a gente já viu o Uhtred cansado do Alfredo, e nesse livro aqui ele vai começar exausto, não querendo saber mais da vida do Alfredo, não querendo mais saber do Alfredo. Então ele vai pegar as trouxas dele, vai pegar as coisinhas dele e vai partir pro norte, porque ele tem negócios inacabados no norte. Pra quem já leu o primeiro e o segundo livro, sabe que o Uhtred é herdeiro de Bebbanburg, que é um castelo lá do norte. Nós temos aqui uma Inglaterra ainda dividida em reinos. Alfredo é rei de Wessex, e fica bem ao sul da Inglaterra. Ele fez um acordo de paz com Guthrum. Então, como Wessex está super tranquila, Uhtred vê a oportunidade de ir para o norte e resolver os negócios inacabados dele. Lá ele tem o tio dele tomando conta do castelo de Bebbanburg, e o tio dele quer vê-lo morto. E também temos Kiartan, que é o inimigo número 1 do Ragnar. Foi ele que matou a família do Ragnar e do Uhtred, né? Que o Uhtred foi adotado pelo Ragnar, o pai. E ele é inimigo número 1 do Ragnar, filho. O Kiartan está com a irmã do Ragnar sequestrada. E chegando no norte, o Uhtred descobre que o seu nome já é conhecido lá. Ele já é famoso por ter matado o Ubba e ser um dos grandes responsáveis pela derrota do Guthrum. Em alguns momentos o Uhtred prefere não ser reconhecido. Ele tenta disfarçar com outro nome, mas isso, a gente logo vê que isso não dá certo. Na mesma página todo mundo já descobre que ele é Uhtred mesmo, já era. Então com isso ele vê que ele já é famoso, mas ele precisa de aliados lá. Ele não tem ninguém conhecido, ele não tem ninguém para ajudá-lo a derrotar esses inimigos. Nessas empreitadas que ele descobre um rei que está sendo mantido como escravo, o Guthred. E é com esse rei que ele vai fechar uma amizade, ele vai se reconstituir do zero para tentar acabar com esses inimigos. E aí vai tendo o desenrolar da história. E esse livro vai constituir basicamente de lutas, traição, viagem, lutas de novo, tem um romancezinho, mais luta, um pouco de vingança e mais luta ainda. Como um bom livro do Bernard Cornwell, tem bastante batalha aqui. E como vocês já devem saber, é escrito na primeira pessoa. Eu sou apaixonado por essa saga e tudo que ela traz. Um ponto importante que eu falei pra vocês no segundo livro, que eu estava bem cansado, era do Alfredo. E esse livro aqui a gente tem muito menos Alfredo. Como o Uhtred passa a maior parte dele no norte da Inglaterra, a gente vai ter pouca presença do Alfredo. Por mais que em determinado ponto da história o Uhtred vai encontrar com o Alfredo de novo, ele aparece muito menos nesse livro aqui, e graças a Deus. O Alfredo é um personagem muito chato, por mais que ele tenha sido muito importante, porque ele foi o rei responsável por unificar a Inglaterra em um único reino. Ele pode ter sido um bom rei, mas ele é muito chato. E falando de irritação, uma coisa que me irrita muito no Uhtred é a submissão que ele tem com o Alfredo. Ele obedece bastante ao Alfredo. Ele é aquele tipo de pessoa que reclama da situação, que tá incomodado, que não gosta do Alfredo, mas vira e mexe, ele tá fazendo juramento, ele tá fazendo promessa, ele tá obedecendo ao Alfredo. Em vez de ele meter o pé do Alfredo e seguir o caminho dele, ele tá lá submisso. Eu sei que isso é um ponto importante da história, porque o Bernard Cornwell precisa do Uhtred muito próximo ao Alfredo para contar essa história de como o Alfredo unificou em um único reino. Mas sério, irrita. Para de reclamar então do Alfredo, assume que tá do lado dele e fica quieto, ou vai embora e deixa ele quieto, sabe? É muito chato essa parte do Uhtred reclamando tanto do Alfredo e ficando lá do lado dele o tempo todo. E outra coisa que me irrita em Crônicas Saxônicas é que em cada livro o Uhtred tem uma síndrome de Indiana Jones. Eu chamo de síndrome de Indiana Jones aquela situação que em cada livro o personagem principal encontra um amor diferente. O primeiro livro foi a Mildred, o segundo livro já nem lembro o nome da personagem, mas ela aparece aqui, que ele era super apaixonado, aí ele desapaixona e se apaixona por outra mulher. É isso que motiva ele ir à batalha, ou ir ao norte, ou qualquer coisa parecida. Eu preciso buscar o amor da minha vida. E já que eu estou falando de pontos negativos da história, uma coisa que eu senti bastante falta nesse livro aqui foi o Bernard Cornwell remeter às histórias antigas que o Uhtred já viveu, como por exemplo, algumas técnicas que o Uhtred já usou para dominar castelo, ou fazer algumas batalhas. Ele faz algo bem parecido aqui nesse livro, e o Bernard Cornwell não remete àquela primeira vez que ele usou. E na minha opinião isso é muito importante para a construção do personagem, não do contexto histórico do livro, porque eu acho que ele cumpre bem esse papel de contexto histórico, mas pro personagem eu acho que faltou um pouco disso. Faltaram os costumes nórdicos que a gente via bastante no primeiro livro, o Uhtred de lembrar dessas coisas do passado, não digo numa situação meio nostálgica, mas sim de não deixar esquecido aquilo que já aconteceu e fazer uma conexão, sabe, com o personagem. Parece que o Uhtred desse livro aqui é meio que separado dos outros. A gente tem o Uhtred lembrando sim de acontecimentos, mas eu acho que faltou um pouco
mais. E também, gente, a síndrome de capítulos grandes do Bernard Cornwell persiste aqui. É difícil, eu demorei bastante de ler esse livro por conta disso. Nesse mês de maio eu não tive muito tempo seguido pra ler, então podia ler em pequenos intervalos. E eu evitava pegar esse livro aqui, porque eu não gosto de parar no meio do capítulo. A gente tem pausas entre esses capítulos, mas mesmo assim são muitas páginas seguidas, então isso me atrasou bastante na leitura. Mas é o jeito do Bernard Cornwell escrever, são as escolhas que ele faz, então a gente só segue amando a escrita desse homem, amando essa história contada aqui nas Crônicas Saxônicas. Gente, se eu sou apaixonado por uma saga, é essa aqui. E assim, Senhores do Norte, eu achei um livro muito perfeito para uma adaptação de seriado, sim. Então nessa segunda temporada eu creio que esse livro vai cumprir bastante um papel de início de temporada, porque você não tem muitos acontecimentos marcantes, a gente tem mais pro final do livro, que seria exatamente marcar um meio de temporada, mas ao longo do livro nós temos só o Uhtred mesmo explorando aquela região norte, conhecendo pessoas, fazendo amizades, construindo sua estrutura e sua fama no norte, vamos dizer assim. Então isso é muito bom para um desenvolvimento de temporada. Eu espero que tenha ficado muito bom. E como vocês bem sabem, o que eu mais gosto nos livros do Bernard Cornwell é a nota histórica no final dos livros. Ele explica aqui pra gente que os relatos, os documentos históricos sobre o norte da Inglaterra naquela época são bem confusos. Foi no reinado do Alfredo que se começou a relatar bastante os acontecimentos, a descrever realmente a história. O que o Bernard Cornwell diz pra gente que tinha acesso a documentos daquela época são nomes de pessoas que fizeram parte daquele contexto histórico, localidade e tudo mais. Então o Bernard Cornwell insere esses personagens aqui, não necessariamente as pessoas que eles foram, mas os nomes, o que eles fizeram, porque, por exemplo, Rei Guthred, ele realmente existiu, era um dinamarquês convertido para o cristianismo, então a gente tem ele aqui, ele reforça aquela questão da lealdade do Guthrum com Alfredo. O São Cuthbert é um santo que fez parte nesse contexto histórico, então o Bernard Cornwell vai explicitar bastante pra gente aqui, e é muito legal como ele pega esses fatos históricos e romanceia de uma forma incrível. Vou revelar para vocês que o Uhtred consegue parte da vingança, ainda tem muita coisa pra acontecer, mas parte daquela vingança que a gente esperava bastante aconteceu, e isso deixa a gente com mais gosto de continuar. Quero muito saber como é que vai desenrolar essa história. Já cansei de falar pra vocês que é uma série longa. Eu descobri que o Bernard Cornwell pretende fazer 17 livros. Ele tá escrevendo o 11º, o 11º sai nesse ano de 2018. Então tem muita coisa ainda pra acontecer, né, gente? Tô no terceiro livro de 17. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa qualquer coisa no áudio, na iluminação, no cenário. A gente ainda tá construindo as coisas aqui. Agradeço muito que vocês não tenham desistido ainda da gente. Tem muita coisa legal ainda por vir aí. Não esquece de deixar seu joinha, comentar aqui embaixo o que você acha de Crônicas Saxônicas, se você já leu algum outro livro do Bernard Cornwell. E é isso aí, um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.